Uma boa tarde a todos, que todos sejam bem-vindos. Gostaria de perguntar se tem alguém de primeira vez. Sejam bem-vindos mais uma vez e sinta abraçados pela Fraternidade Bezerra de Menezes e por todos os trabalhadores que aqui dedicam o seu horário da tarde de sábado aos trabalhos espirituais dessa casa. Nós vamos dar início aqui. E nós vamos passar agora a fazer a leitura preparatória. O nosso irmão André vai fazer essa leitura. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Guarda a paciência. Por que necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse, imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou golpe da crueldade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra, para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Vamos, neste momento, fechar os nossos olhos físicos e abrir os nossos olhos espirituais. O momento da prece é um momento muito importante, onde a gente pode estar elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior dessa casa e fazer os pedidos. Então vamos por aí. Deus de bondade, de amor e de fraternidade. Iniciaremos agradecendo a Deus por estarmos aqui, por ter conseguido chegar a esta casa com as nossas próprias pernas. É uma dádiva. Mas aqui estamos, Senhor, para pedir e para elevar os pensamentos a Ti, confiante de que todos nós, aqui presentes, nesta casa, e também aqueles que estão online, possam receber neste momento da prece a sua bênção. Jesus, queremos agradecer por essa grande oportunidade de estarmos aqui neste dia, neste ano, neste tempo,
porque é o nosso tempo de trabalharmos o nosso espiritual neste dia de sábado, um pouquinho só do tempo, mas que é necessário para cada um de nós preparar espiritualmente, trabalhar espiritualmente. Agradecemos a todos aqui presentes, a espiritualidade maior, e agradecemos ao mentor dessa casa, Bezerro de Menezes, que sempre nos apoia, nos ajuda e nos intui. Que os trabalhos de hoje sejam sempre no bem, na beleza e na mansidão desta casa. Assim seja. Hoje nós vamos ter o nosso palestrante, é o Anderson do Nascimento Vargas. Ele é da Casa de Laranjeiras, Fraternidade Espírita de Laranjeira. Fez lar. É isso aí. E o tema da palestra de hoje será um tema assim, muito interessante. Ele vai falar sobre a paciência, né? Vamos então ouvi-lo. Anderson, esteja à vontade, tá? E a casa é sua. Boa tarde a todos. Calor de todas as formas, inclusive o calor humano, mas estamos aqui, né? Muito bom, mais uma vez, estar presente a casa. Muito obrigado pelo carinho do convite. E, para a gente começar a falar, espero que vocês tenham paciência durante as nossas reflexões. Paciência com o calor, paciência com os bons espíritos, paciência com quem está do seu lado, paciência com com quem está aqui a vos falar. Muito bem. Era o ano zero na história da criação do planeta terrestre. Lá estava então reunida a comunidade de espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros divinos. E fora decidido, portanto, naquele instante, a criação do que viria a ser este planeta em que vivemos. Há, na sua formação, o início da retirada da nebulosa terrestre do sistema, e é incrível como poderíamos nos perguntar que força poderia moldar as leis físicas, matemáticas, e fazer com que aquela nebulosa proveniente do sistema pudesse se reunir para formar, então, a crosta planetária. O planeta passa por momentos em que as forças telúricas agem, tempestades, descargas elétricas, energias nunca vistas, são postas à prova, modelando toda a nebulosa. E certa feita, com o frio dos espaços, há a formação da crosta planetária. Na sua formação, vapores imensos ali estão presentes. Verificamos que, com o passar do tempo, cria-se também a atmosfera. A troposfera, a mesosfera, estratosfera, termosfera, exosfera, cada um com o seu papel, como se a adivinhar que um dia habitaríamos um tempo distante este nosso planeta. É curioso, porque cada uma das camadas, por exemplo, da atmosfera, tem um papel especial. Aqui na troposfera, onde nós vivemos, nós conseguimos, por exemplo, utilizar dos jatos para voar. Já na ionosfera, por exemplo, nós temos os íons que fazem com que as ondas do rádio se reflitam. E é por isso que eu tive a oportunidade de ouvir a Rádio Espírito Santo AM
na longínqua cidade de Itajubá, no sul de Minas. E é por isso que meu irmão, por exemplo, quando ele era menor e adorava ouvir rádio de ondas curtas, ele pegava aqui na cidade de Vitória as rádios da Europa e dos Estados Unidos, lá na ionosfera. E na mesosfera, curiosamente, nós vamos verificar elementos como o dióxido de carbono, o nitrogênio, o oxigênio, elementos pesados que fazem a proteção do nosso planeta. Qualquer corpo estranho que venha, ali então é impedido de atingir o planeta. Nós vamos verificar também a camada de ozônio na estratosfera. Quem pacientemente fez tudo isso planejando num longínquo passado, há 4,5 bilhões de anos, que um dia haveria de estar nós aqui. Continuando, é incrível, porque até o pensamento divino pôs a lua para auxiliar os fenômenos da natureza aqui no planeta. Aliás, nós chamamos de natureza toda essa beleza que vemos ao redor do planeta, mas nada mais é, diz-nos o Espírito de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, do que a providência de nosso Senhor Jesus Cristo, como co-criador, com os seus exércitos de anjos extraordinários, no movimento de cocriação do nosso planeta. Vem, então, consolidar-se o primeiro elemento químico da matéria ponderável, o hidrogênio. E então, águas, oceanos surgem em toda parte, e do mundo espiritual desce ao nosso planeta uma espécie de matéria gelatinosa, o protoplasma, que habita primeiro os oceanos e é o pródromo da vida no planeta. As experiências nesse laboratório chamado Terra, como eu disse, pacientemente, uma atrás da outra, os prepostos de Jesus elaboram e elaboram. E, por fim, as formas da biologia, surgido então, em primeiro lugar, o sistema coronário, os brônquios, para posteriormente termos o cérebro, e assim sucessivamente, para que os caracteres biológicos que nós vemos hoje nos corpos somente pudessem estar definidos há pouco tempo atrás, alguns milhares de anos somente. Pacientemente, tudo que nós vemos foi delineado. No culto do belo, da ordem, do belo e da ordem. É por isso que nós nos maravilhamos com a natureza. E nós vamos verificar que ela não dá nenhum salto, ela não se apressa, percebe? Quanto tempo leva para um bebê nascer? 9 meses. Alguns um pouquinho são mais apressadinhos, né? Nascem um pouquinho antes, são mais apressados. Quanto tempo uma semente pequenina se transforma numa árvore fagueira, cheia de frutos maravilhosos, sem pressa. O rio corre e faz o seu percurso até o mar, também sem pressa. Nós vemos a natureza nos dar lições de equilíbrio e de beleza, mas nós parecemos nos esquecer. Nos agitamos no mundo e falamos o tempo inteiro que precisamos aumentar a produtividade. Precisamos fazer mais em menos tempo. Precisamos correr. E é tão curioso isso, que quando eu vou, por exemplo, fazer palestra em Domingos Martins e Marechal Floriano, eu chego em Marechal Floriano na hora do rush.
Gente, uma tranquilidade. Não tem carro passando e buzinando. Não tem gente fechando, te cortando. Não tem o estresse do dia a dia de uma grande cidade. Eu olho para aquilo lá e até falo com as pessoas: isso aqui é o horário do rush de vocês? Passa um carro, daqui a pouco passa outro. Vaga para estacionar? Tem. Aí, quando a gente desce de volta para Vitória, aquele trânsito, as pessoas no estresse, um passa na frente do outro, um corta o outro, e buzina. Na corrida incessante, pelo quê? Pelo quê? Impacientes por chegar onde? Percebem? Se você vai fazer uma viagem de Vitória ao Rio de Janeiro, a melhor coisa a fazer é aproveitar cada momento da viagem. O gostoso não é necessariamente chegar ao destino final. O sabor está em cada momento do percurso, onde você pode observar paisagens diferentes. Parar no meio do caminho, tomar um café, bater uma prosa com alguém que está lá sem o estresse da corrida do dia a dia. E aí, quando chega ao ponto final, você vai estar muito mais feliz e satisfeito. A vida aqui na Terra é assim. Um dia nós vamos chegar no mundo espiritual, mas parece que a gente está apressado para chegar lá, não? Tem muita gente impaciente querendo chegar logo lá e não aproveita os momentos de cada dia. A natureza, então, nos ensina a ir com calma, a ir devagar, a nos planejarmos. Porque se eu preciso estar aqui às 2 horas da tarde, dependendo de onde eu moro, eu preciso me planejar para sair com antecedência, porque senão, a minha paciência vai embora. Eu me perco na irritação, tanto com aqueles que estão me atrasando, como ao longo do percurso até aqui. E eu não vejo absolutamente nada. Aliás, uma pergunta para vocês: quem se lembra da paisagem de quando vocês saíram de casa até aqui? Alguma coisa chamou a atenção de vocês? Ou vocês não lembram de nada? Fixando a mente que deveriam chegar aqui impreterivelmente no horário e não guardaram o sabor do passeio de chegar até aqui. Notem, vamos observar mais a natureza. Hoje em dia, como nós todos saímos das áreas rurais, do cultivo da terra, da beleza do que dá a terra e viemos para as cidades, a gente parece que perdeu esse contato com o belo, com a ordem, com o divino. E se a gente não mudar, se a gente continuar agitado, acelerado, querendo fazer as coisas rápidas, nós vamos talvez cair numa coisa que eu vou falar agora. Era o ano de 1961. Já faz algum tempo. Na TV Tupi, Saulo Gomes, um jornalista novo em sua carreira, recebe um conselho de um veterano de casa que era o seu chefe, o repórter Davi Nasser. Davi Nasser lhe diz o seguinte: Saulo, o trabalho do jornalismo é de grande responsabilidade.
de grande responsabilidade. Portanto, antes de denunciar qualquer indivíduo, uma instituição ou qualquer coisa que seja, analise bem detidamente os fatos. Reflita bem e pese cada palavra do que você está escrevendo. Cada palavra. Não faça ou não desonre o jornalismo e nem venha a condenar um inocente, para que você não guarde no peso da sua consciência a falta cometida ao longo dos anos da sua vida. Que recado forte. Davi Nasser para o seu pupilo, Saulo Gomes. Mas Saulo ficou intrigado, ele pensou assim, olha, não é possível. Ele está dizendo isso não é de uma maneira geral para aqueles a que ele contrata. Ele deve estar dizendo isso porque há algo no seu íntimo que está pululando e está martelando dentro dele. Então Saulo perguntou para Davi Nasser, Davi, você gostaria de dizer alguma coisa a respeito disso? Porque me parece que há algo diferente nas suas palavras. Parece que elas saem do seu íntimo. Verdadeiramente, Davi disse assim, vou te contar. Certa vez, nós resolvemos fazer uma reportagem numa cidade pequenina do interior de Minas. Foi eu, o fotógrafo Jean Manzon e o piloto do bimotor da Diários Associados. Ele, naquela época, trabalhava na revista O Cruzeiro. Era uma revista muito popular, assim como a revista Veja hoje, talvez nem tão popular assim, mas de grande circulação na época. Ia, então, o ano de 1944. Eles foram até esta pequena cidade chamada Pedro Leopoldo e bolaram um plano dizendo que eles iriam se passar como dois gringos norte-americanos e o piloto seria o tradutor. Eles queriam entrevistar, eles queriam ver como era a vida de um singelo homem chamado Chico Xavier. Em 1944, diz Davi Nasser, nós fomos lá e eu tenho profundo arrependimento do que eu fiz com aquele homem simples, bondoso, humilde. Guardo até hoje dentro de mim a amargura desse remorso que não passa. E ele continua a história dizendo que então aportaram a Chico e mandaram dizer que iriam repórteres do estrangeiro para entrevistá-lo. E o Chico, muito solícito, estava lá para recepcioná-los. Davi fala para Saulo que esse mineiro, portanto, seria um tal de Chico Xavier, porque Chico Xavier, em 1944, não tinha nenhuma projeção nacional. E naquela época, os repórteres não tinham face. Ninguém sabia quem era. Diferentemente de hoje, com o advento da televisão, do celular, qualquer repórter é amplamente conhecido. Mas em 1944, não. Era a época do rádio, lembra? Época de ouro. Então, Chico os recebe e eles passam o dia todo fotografando o Chico, conversando, vendo ele psicografar.
E entrevistam o Chico, uma das perguntas que eles fazem é: Chico, você nunca pensou em casar-se? E o Chico fala: não tenho tempo. É como se ele tivesse casado com os livros. O repórter Davi Nasser usa então do piloto como tradutor. Jean Manzon faz as suas fotografias, uma delas, Chico aparece numa banheira, de senho meio que carregado, com a mão na testa. E então, ao voltar, impacientes para não serem pegos, porque eles pensaram, talvez, na cidade, se eles descobrirem quem nós somos, pelo Chico ser muito querido aqui, eles podem até cometer algum ato de violência conosco. Então, já no dia seguinte, após passarem o dia todo com o Chico, fotografá-lo inúmeras vezes, eles voltam para casa, não sem antes o Chico dar-lhes a cada um o exemplar autografado do livro Parnaso de Além Túmulo. Eles pegam o livro, jogam na mala, sem dar importância para aquilo, e retornam para os seus afazeres e escrevem a reportagem que vai à revista O Cruzeiro. Diz Davi Nasser a Saulo Gomes: tenho um grande arrependimento, porque naquela reportagem eu escrachei aquele homem, eu execrei, eu fiz algo terrível e causei muito sofrimento a ele. De fato, passa-se dias depois, Jean Manzon liga para Davi Nasser e lhe fala: Davi, você abriu o livro que o Chico te deu? Davi, não, por quê? Pega lá, vai lá ver. Então, Davi, muito rapidamente, corre para pegar o livro e quando volta, ele fala: abre na página de dedicatória, onde ele autografou. E está lá uma mensagem de Emmanuel: ao querido irmão Davi Nasser, o tempo todo sabiam quem eles eram. E eles foram lá com o intuito de talvez desmascarar aquele homem simples e humilde. E não tiveram a paciência de olhar para os fatos, de pesar as palavras. Desonraram, naquele momento, não só um homem, mas também a história do jornalismo verdadeiro. Não refletiram sobre o que fizeram. Pegaram as coisas pela primeira face. Existe uma frase de Daniel Kahneman, que desencarnou recentemente aos 90 anos, no seu livro Rápido e Devagar. Ele fala: o que você vê é o que você tem. Então, todas as vezes que você vê alguma coisa, você acha que aquilo é o que você tem de informação e você não busca ir atrás. Você não usa da paciência para ir além. Você toma a realidade como a primeira folha de um livro ou como a capa de um livro, sem ir no conteúdo, sem ir a fundo, sem buscar o que está na essência da coisa. Esses somos nós. E é por isso que nós, espíritas, também devemos tomar cuidado para não desonrarmos a doutrina. Aliás, uma das coisas que Saulo Gomes, em sua obra Nosso Chico, fala, é que o Chico ele não se preocupava necessariamente com ele mesmo, mas ele se preocupava como que as atitudes dele, ou aquilo que ele falasse, ou aquilo
que ele exemplificasse pudesse atingir a doutrina que ele tanto amava. Lembrem-se, lembrem-se, tenhamos a paciência de, antes de repassar qualquer conteúdo que chega até nós, de um inocente, de um indivíduo, de uma instituição, de quem quer que seja, vamos aguardar. Vamos nos lembrar de Allan Kardec, quando diz que é preferível nós recusarmos 99 verdades do que aceitarmos uma só mentira. Bem, Saulo Gomes passa despercebido a respeito desse homem, esse tal Chico Xavier, e nós estávamos no ano de 1961. Chega o ano de 1968 e Saulo Gomes, na TV Tupi, na época a TV Tupi era de maior alcance da televisão brasileira, sediada em São Paulo, TV Tupi, Canal 4. Assim como hoje é a TV Globo, nos dias atuais. Então, ele é convidado para fazer uma reportagem na cidade de Campinas, no Instituto Psiquiátrico Espírita, em que tratam de pessoas com desequilíbrio à luz da nossa doutrina consoladora. E essa instituição recebia psiquiatras renomados do mundo inteiro para ver os métodos que ali eram utilizados. E lá ele vai, faz a reportagem que vai ao ar na TV Tupi e ganha um estrondoso sucesso. Ela é vista no país inteiro, inclusive por uma pessoa chamada Francisco Cândido Xavier. Saulo faz amizade com o diretor da instituição e de outros nobres daquela casa. E eles lhe falam: se pudermos te ajudar em qualquer coisa, pode nos pedir. Então, passa-se um tempo, alguns meses, e ele lembra-se: gostaria de fazer uma entrevista com o Chico Xavier. Vocês podem me ajudar? Eles então coçam a cabeça e falam: você pediu algo muito difícil. Porque após o ano de 1944, o Chico, que não sabia dizer não, ele se esquivava dos repórteres. Então era muito, muito difícil conseguir tal façanha. Porque a impaciência de alguns homens causara muita dor e um remorso profundo. Davi Nasser, para vocês terem uma ideia, meus queridos, no ano de 1980, quando ele foi ao Globo Repórter, ele falou do seu grande remorso. Desencarnou levando isso no coração. Chico Xavier foi o maior remorso da vida dele. E Chico já havia o perdoado há muito. Mas todas as vezes, meus amigos, que nós cometemos um gesto de impaciência, como vemos as coisas pela face e não vamos ao fundo daquilo, nós cometemos grandes injustiças. E elas podem ser tão grandes que poderemos levar pela vida inteira. Chico Xavier havia visto o programa de Saulo Gomes. Então, quando fizeram contato com ele, olha que incrível,
ele aquecera. De maneira que no ano de 1968, parte Saulo Gomes com seu caminhão e alguns funcionários da então TV Tupi para a cidade de Uberaba para entrevistar Chico Xavier. Naquela oportunidade, Saulo fica 5 horas conversando com o Chico. Toma um cafezinho, come um bolo de fubá mineiro. O próprio Chico fez o café, e isso já passava de meia-noite. A conversa se inicia às 11 e vai terminar próximo das 5 da manhã. E ao final da conversa, em que foram falados sobre vários assuntos, Chico lhe pergunta: em que posso lhe ser útil? E diz a Saulo: gostei de você. Você era aquilo que eu imaginava. E no dia seguinte, então, a TV Tupi grava a primeira psicografia que é transmitida em rede nacional na televisão brasileira. E a entrevista com Chico Xavier vai ao ar. Meses depois é feita uma segunda entrevista e a amizade entre Chico e Saulo cresce. Cresce ao ponto de Chico chamá-lo de nosso repórter, nosso empresário. Todas as vezes que alguém queria falar com Chico, da televisão, do jornal, Chico direcionava para Saulo Gomes. Em uma das entrevistas, Chico responde acerca do uso do LSD, do ácido lisérgico. Vocês já devem ter ouvido falar do LSD. E ele, por algum motivo, Chico, queria experimentar para entender os efeitos que aquilo lhe causava. Aí o Chico conta que um belo dia, ele fala: eu acordei um certo dia, uma predisposição muito grande à irritação. Um inconformismo, não estava me sentindo feliz. Estava, inclusive, mesmo perturbado. Sentia que não era feliz realmente, estava meio que indisciplinado. O dia não foi muito bom. E chegou a noite e eu conversei com Emmanuel e perguntei para ele se eu poderia experimentar aquela droga. Emmanuel lhe falou: você não tem necessidade disso, Chico, mas eu vou te dar a oportunidade de você sentir os efeitos dela. Então, em seu desdobramento, Emmanuel lhe deu um alcaloide, uma substância do mundo espiritual, e ofereceu a ele, e Chico bebeu-a. Era uma substância amarga. Ele começou a ter, então, alucinações. Passou a ver monstros terríveis. Começou a sentir um grande mal-estar, teve pesadelos horrorosos e acordou muito mal. Definitivamente acordou mal. Era o mês de outubro de 1958, na cidade de Pedro Leopoldo. Outubro, em Pedro Leopoldo, há uma brisa seca, uma bruma seca, perdão. Chico, então, fala: quando eu acordei e olhei para o sol, eu vi o sol como uma fogueira incandescente. Aquela bruma seca parecia fumaça proveniente do sol. Tudo me desagradava.
tudo me irritava enormemente. Meu dia fora péssimo. Então, à noite, preocupadíssimo com aquilo, eu voltei a pedir a Emmanuel: Emmanuel, como faço para reverter isso? E Emmanuel lhe disse: Chico, é necessário que você ore bastante, fique em silêncio, não fale, e procure locais em que você possa fazer o bem para entrar em contato com vibrações de simpatia e de alegria. E Chico, assim eu fiz. Durante 5 dias procurei locais para fazer o bem, visitei instituições, procurei locais onde tinha simpatias e alegrias. Ao final de 5 dias, passou. No 6º dia somente. Então eu comecei a sentir um estado melhor de otimismo e de alegria. Então, à noite, Emmanuel aparece novamente e me dá a mesma bebida, aquele alcaloide, para que eu pudesse novamente experimentá-lo. E eu tomei aquela bebida amarga. Só que agora se passou de maneira diferente. Aquele meu otimismo se transformou numa exuberância sublime. Eu estava radiante de alegria. Acordei feliz e alegre. Tive sonhos maravilhosos. Vi o céu como feito de vidro e as luzes com uma coloração completamente diferente. Parecia que eu estava num palácio de cristal. Então, ao acordar e ir para a minha repartição, olhei para o meu chefe e ele tinha um semblante angelical. Olhei para os meus companheiros de trabalho, eles estavam nimbados de luz. Os livros pareciam encadernados com pedras preciosas. As plantas e os animais também pareciam ter uma luz diferente. Eu estava inebriado de otimismo, de alegria, queria abraçar a todos, comungar com todos, como se todos fôssemos, independente de sexo, irmãos em fraternidade. Aquele estado durou 4 dias. E no 5º dia, Emmanuel me apareceu e me disse: Chico, aqui na Terra, o nosso cérebro, ele age a figura de um equilibrista, ou poderíamos dizer, aí palavras minhas, como um filtro. Porque tudo aquilo que você passou e que você viu, que se exteriorizou, era o que estava dentro de você. E a substância nada fez foi do que alterar as suas percepções, aumentando-a. Então, quando você estava com aqueles sentimentos ruins, eles se avolumaram. Quando você estava otimista, eles também estavam otimistas. Então, o cérebro é esse equilibrador, essa fonte de filtragem que nos permite viver aqui na Terra. E aí, meus irmãos, essa história serve para nos dizer o seguinte: todas as vezes que nós nos entregamos à senhora impaciência, vamos nos lembrar que graças ao Pai de misericórdia, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos um grande
filtro. Assim como os rins filtram as impurezas e depois elas são retiradas e colocadas na urina. Assim como nós temos outros elementos, outros órgãos dentro do organismo que filtram aquilo que nós ingerimos, o nosso cérebro também tem esse papel. Todas as vezes que nós caímos na impaciência, vamos nos lembrar que se tivéssemos tomando algum elemento como esse, veríamos o horror que há dentro de nós. Veríamos aterrorizados os monstros, as formas tenebrosas que estão lá dentro de nós. Porque o dia que nós desencarnarmos e não tivermos mais esse filtro, nós nos mostraremos exatamente como nós sentimos e pensamos. E se cultivarmos essa paciência que nos diz Emmanuel, a paciência é onde se assenta todas as boas obras. É inútil tentarmos boas obras se não tivermos a paciência, se não soubermos esperar. Saber esperar é uma grande virtude. Porque nós acreditamos que o bem está conosco e que o mal está com o outro. Se nós vamos no médico, por exemplo, e o médico atrasa a consulta, lembram lá? O que vemos é o que temos. Nós vemos só a superfície, só a capa do livro. Talvez aquele médico que se atrasou, ele tenha se atrasado porque surgiram 2 casos gravíssimos que ele tinha que atender. E talvez um desses casos pudesse ser até de um parente seu, e você nem sabe. E você está ali, achando que você é o portador do bem e da virtude, se impacienta, se irrita, e deixa sair de dentro de você aqueles monstros terríveis que um dia aparecerão quando você desencarnar. Cultivemos a paciência. Diz-nos Emmanuel também, na obra Palavra de Vida Eterna, que Deus, em sua paciência perfeita, espera por nós até hoje, nos deu a nossa mãe, para que nós pudéssemos estar onde nós estamos hoje. Nos deu os professores, que com paciência souberam nos instruir para que nós pudéssemos também estar aqui até hoje. De maneira que ele nos dá uma palavra, uma frase maravilhosa. Emmanuel diz assim: a alegria dos homens é a paciência de Deus. A alegria dos homens é a paciência de Deus. Que bom que nós temos Deus e sua paciência. Vocês imaginam se Deus fosse impaciente conosco? Pensa. O que seria de nós? E se o nosso próximo, que nós achamos que talvez tenha menos virtudes do que nós, podemos estar enganados. Quando nós agimos com impaciência diante do nosso próximo, em muitas ocasiões, poderemos estar numa posição de inferioridade, estaremos lidando com um ser superior espiritualmente a nós.
E quando ele nos perdoa, quando ele nos suporta com paciência, ele está sendo justo. Porque a paciência é virtude dos justos. Ainda no ano de 1968, Saulo Gomes recebe uma carta de apresentação de Francisco Cândido Xavier para que ele vá até a cidade de Congonhas filmar pela primeira vez, cirurgias espirituais impressionantes de um tal Zé Arigó, de um tal Dr. Fritz, que chocam o país inteiro, porque eram feitos sem anestesias, com bisturis enferrujados, sem sangramento. As pessoas não sentiam dor. Eu mesmo já presenciei na TV Cultura uma dessas operações, num dos programas, em que o espírito vai lá, quase que arranca o olho, faz um corte, vai quase com os dedos, com a mão, arranca. Nós temos aqui a presença de um. Em rede nacional, ele fala. Outro feito extraordinário de Saulo Gomes, que passou a ser o nosso empresário, como o Chico chamava, ou o nosso repórter. Dona Aparecida Conceição estava quase desistindo dos seus doentes do Hospital do Fogo Selvagem, na cidade de Uberaba. Ela já não aguentava mais. E aí, Chico Xavier lhe dá uma mensagem. Minha irmã, aguarde um pouco mais. Tenha paciência. Tudo se resolverá. Então, aquela frase ficou guardada em Dona Aparecida Conceição e ela resolve esperar. Ela não desiste dos seus doentes. Porque o fogo selvagem era uma doença terrível, a consumir por dentro, como um fogo realmente que queimasse lá nas entranhas da carne, viesse para o exterior e causasse dores atrozes, ao ponto de crianças que a tinham pedisse, titia, deixa eu morrer, eu não aguento mais. E lá estava ela com seus doentes. Chico, então, pede um favorzinho para Saulo Gomes, para que ele pudesse ir lá e mostrar e entrevistar aquele local. Porque o Chico nunca pedia para si, nunca pedia para si próprio. Saulo Gomes vai com seu mesmo caminhão, com aqueles maquinários, com aquelas câmeras que pesavam quilos e quilos lá. Hoje em dia, com o celular, né? No celular a gente filma. Lá chegando, ele fala que ficara chocado. Ele se emociona e diz: um repórter deve guardar a imparcialidade. Mas as cenas que eu vi me chocaram como um ser humano. Ele faz a reportagem com os doentes da Aparecida Conceição, que mal tinham o que comer, o que vestir. No frio de Uberaba, muitas vezes não se podia também usar roupa,
porque elas colavam nas feridas e pioravam. Então, eles ficavam no frio, expostos ao frio. E o aquecimento era feito com lenha na fogueira, próximos aos pacientes. A situação era realmente chocante. A reportagem vai à TV Tupi, Canal 4 de São Paulo, às 11h30 da noite. E causa talvez uma das maiores campanhas nacionais de caridade que o Brasil já tem ouvido falar. Durante várias semanas, a reprise do programa passa na TV Tupi. Durante várias semanas, toneladas de ajuda chegam do Brasil inteiro. Pessoas ligam. Lembre-se, era a década de 60. Pessoas ligam querendo saber como fazem para ajudar. Então, Saulo liga para Maria Aparecida, para Aparecida Conceição. Dona Aparecida, a senhora precisa vir para São Paulo. Mas como, meu filho? Não sei como, dá um jeito de vir para São Paulo. E ela vai para São Paulo. Aparece na TV Tupi. E de lá sai um comboio de 30 caminhões para atender ao Hospital do Fogo Selvagem. E muitas outras doações chegaram. E o hospital em Uberaba se tornou o lar da caridade, porque Dona Aparecida Conceição pacientemente soube esperar. Porque a alegria dos homens é a paciência do Pai Celestial, que nos ama e que nos quer enormemente. Na obra Palavras de Vida Eterna, Emmanuel vem nos descrever o que é a paciência. No livro Consolador, fazem uma pergunta direta e franca para ele, como que a complementar todos os estudos sobre a paciência. Os companheiros encarnados perguntam: o que é a paciência? Como adquiri-la? E eu, que não tenho memória de elefante, vou ler para vocês. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem, na exemplificação. É essa exteriorização do amor. E Anderson, o que eu faço, então, para ter paciência? Vou dar alguns, não sou dessa área, mas vou dar algumas dicas, alguns aconselhamentos. A primeira coisa a fazer: identifiquem os gatilhos que os levam à impaciência. A primeira coisa que um jardineiro que cuida da sua horta, a primeira coisa que ele faz é identificar os elementos daninhos que vão maltratar a sua horta. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é identifiquem esses gatilhos, mas façam, ajam.
Não digam para vocês, algum dia eu faço isso, talvez amanhã, talvez depois da manhã. Meus queridos, algum dia se chama aqui e agora. Lembre-se de uma coisa: muito conhecimento, muito aprendizado não é poder. Não é poder. É potencial de poder. Agir com o conhecimento que vocês têm, isso é poder. E tem um poder de transformação que vocês, se vocês experimentarem, vocês vão ficar chocados com vocês mesmos. Identifiquem pelo menos aqueles principais gatilhos. Ressignifiquem a forma como vocês estão lidando com o seu irmão. Ponha-se no lugar dele. Tenham empatia para entender, como o exemplo que eu dei do médico. Será que ele não está tendo algo grave? Será que eu não estou fazendo a leitura da essência do que está acontecendo com o meu irmão? Será que eu não estou sabendo esperar? Esperar em Deus. Coloca-se no lugar do outro. É outra forma de vocês conseguirem. E estabeleçam, desde já, um trabalho íntimo, todos os dias. Nem que seja 1%, porque 1% todo dia ao final do ano dá muitos porcentos. Trabalhem nesse aspecto, hoje, a partir de agora. Façam o que precisam ser feito. E aqui, meus queridos, eu mesmo talvez faça uma condenação para mim, porque eu sou igual a vocês. Mas quem sabe essas chaves, essas histórias comoventes, possam nos ajudar a ressignificar as nossas atitudes perante a vida. E que nós possamos escolher o Evangelho de Jesus. Jesus e a paciência de Deus como o guia das nossas vidas. Muita paz para todos. Bela palestra, né? E belo tema, né? Esse tema está dentro da nossa casa, está dentro das nossas ações, diariamente, com todos aqueles que convivemos. E o treinamento é nosso, nós é que temos que batalhar, observar, né? Assistir e ter a paciência. Nós queremos agradecer ao Anderson, né? E mandar o nosso abraço através dele para a Casa Espírita de Laranjeiras, Peslar, e que ele consiga sempre passar desta forma, né, para as pessoas, no seu íntimo, esses ensinamentos. Não vamos procurar a paciência no outro, vamos procurar a paciência dentro de nós mesmos. É um treinamento, como ele falou, dos nossos ali, nos afazeres domésticos, na convivência com todos, principalmente com aquele mais próximo que está ao nosso lado. É um dom divino. E Jesus tinha esse dom assim, sobrando, né? Jesus nunca respondia no ato. Ele tinha paciência de esperar, racionalizar o que iria dizer, o que iria fazer. Então, é o nosso crescimento.
A gente sempre comenta um pouquinho, né, sobre o tema para dar uma animada. Mas vamos passar agora, então, ao nosso querido André, para ele fazer a prece final. E leve o nosso abraço, Anderson, para a turma, tá? De Laranjeiras. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e mestre querido, queria agradecer este momento aqui na casa, agradecer ao palestrante que nos trouxe essas informações maravilhosas, que nos levam, que nos ajudam a melhorar e a evoluir cada vez mais e a estar perto de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por essa oportunidade. Assim seja.